2 anos e 4 meses morando na Espanha. Será que realmente valeu a pena largar tudo no Brasil e tentar uma vida melhor aqui nesse país? É isso que eu vou te contar nesse vídeo hoje, baseado na minha experiência em tudo o que eu vivi nesses últimos 2 anos e 4 meses aqui na Espanha. Mas antes eu quero te contar como que essa ideia surgiu lá no Brasil e por que a gente decidiu pensar, vou morar na Espanha para tentar uma vida melhor. Para quem não sabe, a gente tinha uma vida estável lá no Brasil, tanto eu quanto a Alice, a gente trabalhava no aeroporto, tínhamos um bom emprego, morávamos numa casa boa, tínhamos nosso meio de transporte, que eram 2 motos, e assim, a gente chegava a faturar mais ou menos uns 10 mil reais por mês ali, e era o dinheiro que dava para viver super bem em Maceió, Alagoas, que é uma cidade muito bonita. Eu vou estar deixando aqui uma imagem para vocês verem como era bonita essa cidade, e assim, a gente pensou nisso, quando a Alice ficou grávida, a gente decidiu pensar, vale mais a pena ter o bebê aqui no Brasil ou vale mais a pena ter o bebê lá na Espanha? Lá na Espanha eu já fui algumas vezes, a Alice contou para mim que já tinha vindo aqui algumas vezes e ela falava sempre que as ruas eram limpas, que aqui era muito seguro, que o poder de compra aqui era totalmente diferente do Brasil, que aqui a vida era muito mais tranquila que no Brasil, se comparado principalmente a segurança, porque lá na nossa cidade era muito seguro nessa questão de, por exemplo, você podia sair hoje e não voltar no outro dia para casa, porque alguém poderia te roubar, ou seja, querer roubar seu celular e você sabe reagir ou fazer um movimento estranho e não voltar para casa por conta de um celular, por exemplo. E você já entendeu o que eu quis dizer no sentido de não voltar para casa, né? Então foi aí que nós decidimos tomar a seguinte decisão: vamos para a Espanha, vamos vender tudo que temos aqui. Não era muita coisa porque a gente morava numa casa de aluguel, eu tinha só minha moto, que era uma moto que valia na época acho que uns 25 mil reais mais ou menos, acabei vendendo por 16, vendemos algumas coisas que tínhamos lá no Brasil de móveis, de eletrodoméstico, essas coisas, mas não tínhamos uma casa. Ou seja, eu também larguei meu emprego lá no Brasil, que eu trabalhava no aeroporto. A Alice não largou o trabalho dela, por quê? Porque a gente veio com a mentalidade de, se não der certo, a gente volta, mas pelo menos a gente foi lá, tentou. E para quem não sabe, a Alice também tinha um sonho de vir morar aqui desde pequena, porque infelizmente a mãe dela acabou falecendo quando ela tinha 7 anos, e o pai veio para cá 17 anos atrás, e o pai dela acabou se casando com uma catalana, então por isso que ela veio algumas vezes aqui, gostou muito, queria ter uma família aqui, ou seja, com a madrasta, o pai, queria estar perto de todo mundo, mas eles sempre prometiam para ela, estuda que você vem, trabalha que você vem. Bom, ela estudou, trabalhou, só que na verdade era só tudo ilusão, sabe? Então ela ficou com isso na cabeça e, cara, graças a Deus ela conseguiu vir também. E depois de vender tudo, ou quase tudo lá no Brasil, chegamos aqui na Espanha. Passamos 18 dias na casa do pai da Alice. Esse pai da Alice tinha prometido nos ajudar com 2 coisas: empadronamento e alugar uma casa no nome dele, ou seja, com a nómina dele, para a gente morar aqui durante um tempo até se regularizar, até o bebê nascer e a gente dar entrada nos nossos documentos. Mas não foi bem assim que aconteceu. Para vocês terem ideia, quando a Alice se formou na faculdade, esse pai da Alice fez assim. Ou seja, ele só colocou um emoji quando ela contou para ele que, pai, me formei na faculdade, e ele só fez assim. Então daí já dá para você tirar uma conclusão de como é esse pai da Alice. Então a gente contava com a ajuda dele, mas só que eu me preparei um pouco pensando no que poderia acontecer de pior. Eu pensei também, será que o pai da Alice realmente vai ajudar? E se ele não ajudar, o que é que a gente vai fazer? É por isso que eu digo, tenha sempre o plano A, B e até o C se possível, porque isso vai te ajudar muito e o planejamento ele é algo que faz toda a diferença na sua imigração, seja para a Espanha ou para qualquer outro país que você decidir migrar. Então passamos 18 dias na casa do pai da Alice e foi aí que a gente contou, porque a madrasta não sabia, só ele sabia na verdade, e a gente ficou de contar para ela depois que visse, será que a Espanha realmente é bom? Vamos ficar aqui? E foi aí que a gente decidiu, vamos ficar. É um país realmente bom, mais seguro para criar o bebê e também com um poder de compra melhor do que no Brasil. Então a gente contou para a madrasta da Alice que ia ficar aqui e foi aí que ela deu um piti. Ela disse, não, que é um sonho impossível, é uma coisa impossível, o bebê vai sofrer muito, vocês não estão pensando bem, vocês têm que voltar para o Brasil. E as coisas começaram a ficar tensas, porque ela não nos queria aqui de maneira alguma. Não sei se porque ela tem ciúmes da Alice, pelo fato dela ser filha de outra mulher, ou tem vergonha do pai, não sei, eu não entendo bem o porquê disso. Mas foi uma questão assim que a gente ficou meio chateado porque começaram as piadinhas, vocês têm que voltar para o Brasil, aqui não dá certo para vocês. E eu não gosto que ninguém diga, não vai dar certo. Eu nem tentei, como é que eu vou saber se vai dar certo ou não? Então foi aí que a gente falou com o tio lá embaixo, que vivia na mesma, ou seja, no mesmo prédio. Eles viviam no terceiro, o tio vivia no primeiro piso. Então, e o segundo, na verdade, que era o que a gente ia alugar, estava vazio e a gente falou com o tio que era dono desse piso e queríamos alugar esse piso por 300 euros. E aí foi que a gente decidiu, não, vamos baixar
para esse piso, vamos alugar esse piso do tio. E foi aí que a madrasta deu um piti. Ela foi lá, nesse piso que a gente estava vivendo, a gente só entrou no piso, né, e ia começar a viver nele, pagando aluguel para o tio ali todo mês certinho. E a madrasta não queria isso, porque ela nos queria fora da Espanha, né, nem fora dali da zona, era fora da Espanha mesmo. E eu não sei porquê, eu acho que por ciúmes. E assim que entramos nessa casa para morar, a madrasta foi lá, abriu a porta porque ela tinha chave e nos expulsou de todas as maneiras possíveis. E foi aí que ela gritou: pai da Alice, vem aqui que eles estão me gritando. Aí ele baixou e disse um monte de coisa para Alice, um monte de coisa para mim. Então foi aí que o tio entrou no meio da conversa e disse assim: vocês ficam lá no primeiro piso morando com a gente, podem ficar lá até vocês encontrarem um lugar para vocês e eu vou ajudar vocês nessa questão de moradia. Só que ele infelizmente não podia empadronar a gente lá. A gente passou 6 meses na casa do tio, foi um tempo muito bom, onde aprendemos muita coisa, e deixa eles para lá viver a vida deles. E a gente ficou num clima muito tenso porque a gente não falava mais com o pai da Alice, nem com a madrasta, nem com os irmãos. Não falava com ninguém mais e a gente só tinha contato com o tio do primeiro piso e estávamos numa situação muito complicada porque eu estava com a minha mulher grávida, sem saber falar o idioma, no caso eu sem saber falar nada do idioma, eu nem sabia na verdade que aqui existia 2 idiomas, eu só pensava que eu ia aprender o espanhol e pronto, mas na verdade aqui tem o espanhol e o catalão e é um tema muito importante que você deve prestar atenção também. Não tínhamos mais o apoio do pai da Alice, que ele tinha prometido nos empadronar aqui, no caso alugar uma casa no nome dele pra gente, e ele não cumpriu com nada do que ele prometeu. Então olha só a situação que a gente estava. A gente tinha reserva para 6 meses e foi isso o que nos salvou de verdade. A reserva de emergência foi o que nos salvou, porque eu estava relativamente assim preparado, porque eu poderia sim ter me preparado melhor e também ter estudado idioma antes de vir. Só que a reserva nos salvou por quê? Porque a gente conseguiu se manter um tempo lá na casa do tio e até depois que saímos da casa do tio, fomos viver num quarto onde a senhora lá nos alugava o quarto por 150 euros e foi um valor assim que a gente conseguiu muito bom, porque a gente conseguiu empadronar nesse lugar, nós conseguimos viver tranquilo porque era só com a senhorinha. E depois, como eu não me contento só com isso, a gente buscou uma casa para alugar, e tudo isso em negro, tá? Daqui a pouco eu vou falar também dos trabalhos que eu consegui em negro para você ter ideia, uma ideia real aí de como foi a minha vida e minha experiência aqui nesses últimos 2 anos e 4 meses. Eu não tinha trabalho, estava morando de favor com a minha mulher grávida, também não tinha uma fonte de apoio, que é algo muito importante aqui. Se você tiver uma fonte de apoio, você tem praticamente tudo nas mãos e de mão beijada, porque quem tem fonte de apoio tem tudo. E foi morando no quarto na casa dessa senhorinha que a gente conheceu pessoas do Brasil, aqui nessa cidade de Berga, que é a cidade que a gente mora hoje. E assim, a gente conheceu pessoas do Brasil e muita gente fala: ah, não confie no brasileiro fora, que mora fora, porque brasileiro que mora fora não presta. Eu não costumo fazer isso e não vou fazer isso nunca na minha vida. Por quê? Porque existem pessoas boas e ruins em qualquer lugar do mundo, e eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu vou conhecer a pessoa antes de julgar, antes de dizer alguma coisa só pela nacionalidade da pessoa. Então não faça isso, eu aconselho que você também não faça isso. Eu nunca vou fazer isso se eu não conhecer a pessoa, independente se ela é marroquina, se ela é espanhola, se ela é brasileira. Então eu não costumo generalizar, dizer: ah não, é brasileira, não presta. Nunca vou fazer isso. E foi graças a essas pessoas do Brasil que conhecemos que estamos nessa casa hoje, onde conseguimos na verdade alugar ela sem documentos, e conseguimos também fazer um contrato de aluguel, acredite ou não, sem documentos espanhóis. A gente conseguiu alugar uma casa aqui na Espanha. Pagamos hoje em dia 360 euros, mas inicialmente a gente começou pagando 320 euros nessa casa. É uma casa assim pequena para 3 pessoas hoje em dia, é um T1, mas cara, é bem estruturado. Assim que a gente chegou já tinha móveis, estava bem pintado, tinha tudo aqui, como vocês podem ver, a geladeira aqui atrás era super nova, a cozinha também era bem nova quando a gente chegou, e tá bem conservado porque a gente vai sempre mantendo e limpando aqui, organizando tudo. E cara, eu quero falar agora de uma questão importante, que é trabalho. Vou falar também das dificuldades que eu tive em relação ao trabalho aqui na Espanha, e principalmente por não saber falar o idioma. A minha primeira experiência buscando trabalho aqui na Espanha começou lá em Gironella, quando a gente morava ainda com o tio, e eu conheci uma pessoa na loja de roupas. Eu estava com a Alice e a gente conheceu essa pessoa que conhecia outra pessoa que era amiga dela, assim, tipo, ela era uma pessoa conhecida que trabalhava com festas de casamento, e eu fui trabalhar para essa pessoa. Ela gostou do meu trabalho porque eu tentava ser o mais ágil possível ali, apesar de eu não saber falar bem o idioma, eu tentava fazer o máximo que eu podia e dava o meu melhor, e essa pessoa gostou do meu trabalho, e no final eu fui trabalhar em um restaurante do qual essa pessoa era sócia
do dono do restaurante. Então eu fiquei lá no restaurante, aprendi um montão de coisa na cozinha, depois fui trabalhar de garçom nesse mesmo restaurante e estava indo super bem. Até que aconteceu uma coisa que você não vai acreditar. A madrasta foi falar com o dono, criou uma conta fake no Instagram e foi falar com o dono desse restaurante e ameaçou denunciar o dono do restaurante porque eu estava trabalhando em negro e também tinha outras pessoas que trabalhavam em outros turnos ali em negro. E cara, a madrasta fez isso, por incrível que pareça. A pessoa me contou isso depois e ela chegou em mim e disse: olha, William, infelizmente eu não posso manter você aqui, não posso correr o risco de ser denunciado, então infelizmente você agora ficou sem emprego. E eu já estava na estaca zero outra vez. Era um emprego do qual eu ganhava 1.200 euros ali se eu fizesse tudo certinho, ou seja, se eu trabalhasse toda semana, se tivesse trabalho toda semana como eu estava tendo na verdade. E cara, tava mil maravilhas, eu pensei, agora eu tô no céu e agora vai dar certo. Mas na verdade a madrasta veio e acabou com tudo outra vez. Mas como dizem que brasileiro não desiste nunca, eu acabei encontrando um trabalho em oficina mecânica que ficava em outra cidade e eu pegava ônibus para ir e passava o dobro de tempo, ou seja, passava muito tempo fora de casa. Eu cheguei a passar 14 horas fora de casa, entre esperar ônibus e trabalhar e voltar para casa de ônibus também. E cara, foi uma fase muito difícil porque eu estava esgotado já pelo fato de passar muito tempo fora de casa e ganhar 5 euros a hora, que é um valor absurdo de baixo. E é uma coisa que eu digo para você, valorize o seu trabalho aqui, mesmo se você estiver de maneira irregular na Espanha. Eu não vou chegar a falar de todos os trabalhos que eu consegui de maneira irregular aqui na Espanha, porque já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, que vai estar aparecendo em um card aqui na sua tela, caso você queira assistir. Quero falar agora de coisas boas e o que nos motivou também a ficar nesse país, mesmo passando por toda essa dificuldade que eu estou falando para você agora. A primeira coisa que eu acredito que seja primordial para a gente hoje em dia é a segurança do nosso filho e da gente também, consequentemente, porque a gente está morando com ele aqui na Espanha. No Brasil, infelizmente, você não tem, mesmo que você tenha bastante dinheiro aí, você não vai poder pagar por segurança. Talvez sim, mas é uma coisa muito relativa, porque mesmo ganhando dinheiro, quanto mais dinheiro na verdade você tem no Brasil, mais inseguro você pode estar, porque se você tiver um carro de luxo, alguém pode querer roubar seu carro e, sabe, dar uns tiros em você ali por conta do seu carro que você não quis dar, porque custou muito do seu suor e do seu dinheiro. E eu não quero nunca que meu filho passe por uma situação dessa, e graças a Deus aqui na Espanha ele está bem seguro em relação a isso, e também a roubos, assaltos, essas coisas. Outro ponto que contribuiu também foi a saúde, porque aqui na Espanha, ao menos nos rankings, aí nós temos acesso a uma das melhores saúdes do mundo, e isso é muito importante pra gente, porque lá no SUS e no Brasil, cara, infelizmente, muita gente fala, o SUS é grátis, mas na verdade você paga impostos para poder manter o SUS e ele não é de graça. Como muita gente pensa, o SUS é de graça. Não é de graça, cara. Você paga imposto para poder manter ali o SUS funcionando. E infelizmente, lá no hospital da nossa cidade, que se chama HGE, é um hospital que a gente sempre via pessoas no corredor, pessoas ali que já estavam há dias, cara. Era uma situação vulnerável de verdade, e eu não queria que meu filho passasse por isso caso ele precisasse um dia da saúde pública. Graças a Deus aqui na Espanha a gente nunca passou por isso, assim, de ver uma pessoa no corredor, sabe, ali esperando dias por uma cirurgia ou alguma coisa assim. Então eu não quero que o meu filho passe por isso, espero que a Espanha continue assim durante muito tempo para que ele não chegue a viver isso que a gente viveu no Brasil algum dia. E sem falar que aqui na Espanha também, se você for comprar um remédio com receita, você vai ter um super desconto, porque eu pagava 200 e poucos reais num remédio que eu tinha lá no Brasil, que era para insônia na época, e cara, eu paguei aqui 3 euros nesse remédio com a receita médica. Então isso é um ponto muito importante também, caso eu esteja velhinho, sei lá, quando eu esteja mais velho, pode ser que eu precise de algum medicamento que seja muito caro no Brasil e eu não tenha condições de comprar. Aqui na Espanha eu vou ter condições de comprar, porque eu vou ter receita médica caso seja um medicamento assim que eu precise tomar ele todos os dias. Então esse tema da saúde foi um dos pontos que nos motivou mais ainda a ficar aqui na Espanha, mesmo depois de todas essas dificuldades que a gente passou. Outro tema que nos motivou a ficar aqui na Espanha, mesmo passando por toda essa dificuldade, foi o poder de compra, que é uma coisa muito interessante, principalmente nos mercados. Se você tiver vontade, por exemplo, de comer uma comida específica, ganhando o salário mínimo aqui na Espanha você vai conseguir comer sem nenhuma dificuldade. No Brasil, acredito eu que com o salário mínimo daí você não consegue ir no mercado e fazer suas compras da semana e comprar o que você quiser e tiver vontade de comer na hora ali. E outro ponto importante também é em relação a carro. Cara, carro aqui é muito mais barato que no Brasil, e celular também é uma coisa muito barata, cara. De verdade, com um mês de trabalho você consegue comprar
um iPhone 17 Pro Max. E no Brasil a realidade é totalmente diferente. Acredito que seja uns 12 meses de trabalho, ou como mínimo ali 10 meses de trabalho para você comprar um celular. Um carro que eu comprei aqui foi um Megane em 1997, eu paguei 1.000 euros por esse carro. Esse carro no Brasil deve valer, sei lá, vamos botar aí uns 9.000 reais. Você vai trabalhar como mínimo ali, sei lá, 8 meses ou 7 meses para poder pagar esse mesmo carro que eu consegui comprar aqui na Espanha com um mês de trabalho. Então esse foi outro ponto que ajudou, e agora eu quero falar de qualidade de vida no geral. Imagina só que aqui você vai poder aproveitar mais a vida com a sua família e, cara, você vai poder ter as suas coisinhas, sabe? Você vai poder comprar o que você tiver vontade de comprar sem tanta dificuldade quanto no Brasil. E também você vai poder aproveitar os fins de semana, por exemplo, se você tem um filho, você vai poder pegar ele no final de semana e vai poder levar ele, sei lá, em outro país para poder conhecer a França, conhecer a Suíça, e pagando um valor relativamente baixo ali nas passagens de avião também, porque aqui na Europa todos os países são relativamente perto e você vai poder viajar e conhecer vários países sem muita dificuldade e pagando um valor relativamente baixo. Outro tema importante também é que o nosso bebê vai ter a nacionalidade espanhola, ou seja, ele vai poder trabalhar e estudar em qualquer país que ele quiser da Europa, e também vai ter uma certa facilidade para poder entrar nos Estados Unidos caso ele queira estudar algum dia lá, ou então ir para passear. Ele vai ter uma certa facilidade para entrar no país. Isso é uma coisa muito importante também para o futuro do nosso filho. E outra dificuldade que eu enfrentei aqui na Espanha, que eu ia esquecendo de falar para você agora, foi em relação ao idioma. Eu não sabia falar nada do espanhol, não sabia nem que existia o catalão, e cara, eu juro para você, é uma coisa que eu me arrependo muito, e se eu soubesse, eu estudaria o idioma antes de vir para a Espanha, porque é uma coisa que pode facilitar muito a sua vida. Imagina só que uma pessoa está aqui, ou seja, ela vem, entra de maneira irregular no país e fica aqui sem saber o idioma. Cara, se você não souber o idioma, vai juntar uma coisa com a outra e vai ser muito mais difícil ainda, porque estar aqui de maneira irregular já é difícil, então vai juntar uma coisa com a outra e vai ser muito mais difícil ainda, e foi o que aconteceu comigo. Eu já apanhei por você e não quero que você apanhe também. Tanto se você pretende vir aqui para a Espanha para estar de maneira irregular, quanto entrar já com algum tipo de autorização de residência, estude o idioma porque é muito importante, e não esqueça que o idioma vai ser a base principal e vai te ajudar na questão de procurar emprego, de conhecer pessoas, de contar sua história. Então estude o idioma antes de vir para a Espanha. E agora eu vou falar, será que realmente valeu a pena deixar amigos, família lá no Brasil, largar o emprego estável que a gente tinha, largar toda essa vida que a gente tinha no Brasil para viver aqui na Espanha? Cara, a minha resposta sincera é sim, valeu e está valendo muito a pena, principalmente agora, depois que a gente conseguiu a autorização de residência, e agora faltam o quê? 3 meses ou 2 para a gente solicitar aí a nacionalidade espanhola, e depois disso a gente pode viver e trabalhar em qualquer país da União Europeia. Isso é muito interessante também. Se você pretende vir para a Espanha ou para qualquer outro país da Europa, busque informações, como você pode fazer para se regularizar no país, e é isso aí, para mim está valendo super a pena, e acredito que para você também possa valer a pena, caso você venha com planejamento, e se você vier já com algum tipo de visto, vai facilitar muito a sua vida. Mas se você não tiver condições de vir com algum tipo de visto agora, vem de maneira regular, mas com planejamento. Estude o idioma porque é muito importante. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição um link de um curso de espanhol que eu recomendo, e também vou deixar o link de um guia que eu criei que pode estar ajudando você aí na sua migração. E cara, muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e comenta aqui embaixo também o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso trazer aqui para o canal, o que você gostaria de ver aqui nesse canal. Então deixa seu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!